Antes da fama macabra, antes do nome Ted Bundy ecoar nas manchetes, existia apenas um sorriso encantador e uma sombra crescendo por trás dele. Mas quem era o homem por trás do monstro? Hoje, você vai descobrir. Num mundo onde monstros costumam se esconder no escuro, Ted Bundy escolheu brilhar. Bonito, eloquente, carismático. Mas por trás dos olhos gentis, morava o mal puro. E ele estava prestes a conquistar o mundo. Ele foi chamado de gênio, e também de demônio. Um homem capaz de seduzir, manipular e matar. Mas será que alguém realmente conhecia Ted Bundy? Hoje vamos mergulhar onde poucos ousaram entrar. Na mente por trás do monstro. Existem assassinos, existem psicopatas. E existe Ted Bundy, o homem que redefiniu o terror nos Estados Unidos. Seu legado de horror ainda assombra gerações. Mas o que aconteceu antes da carnificina começar? Enquanto o mundo o odiava, ele sorria. Enquanto famílias choravam, ele dava entrevistas. Como alguém assim existiu? E por que ele parecia tão comum? A resposta está nos detalhes que a mídia não contou. Imagine confiar em alguém, e esse alguém ser Ted Bundy, o assassino que virou celebridade, o criminoso que enganou psicólogos, juízes e até o FBI. Mas quem foi ele, antes de se tornar um símbolo do mal? Ele não precisou de máscara, porque o rosto dele já era perfeito. Ted Bundy conquistou, manipulou e destruiu. Mas ao contrário do que você pensa, o pior dele nunca foi mostrado nas câmeras. Alguns segredos dormem em silêncio, enterrados em florestas frias e solitárias. Mas os segredos de Ted Bundy continuam gritando até hoje. E nesta história, a verdade é mais sombria que qualquer lenda. Ele estudou psicologia, entendia o comportamento humano e usou isso para caçar. Ted Bundy não era apenas um assassino. Ele era um espelho distorcido da própria sociedade. E ninguém percebeu, até ser tarde demais. O mundo viu um homem bonito, carismático, articulado. Mas por trás do sorriso, estavam as cicatrizes de dezenas de vítimas. Hoje, você vai conhecer Ted Bundy por inteiro. Sem filtros, sem máscaras, apenas o horror. Ninguém nasce monstro, mas algumas histórias parecem vir com as sombras inclusas. Theodore Robert Cowell veio ao mundo em 24 de novembro de 1946, no berço frio de um lar para mães solteiras, em Burlington, Vermont. Seu nome de batismo era um segredo. A identidade do pai? Uma névoa que nunca se dissipou. Desde os primeiros dias, Ted foi envolto em uma mentira cuidadosamente construída. A mãe, Eleanor Louise, o apresentou ao mundo como irmão, e os avós, como seus verdadeiros pais. Uma casa conservadora, onde a moral era lei, mas os gritos vinham escondidos atrás das paredes. O avô, Samuel Cowell, era um homem rígido, temperamental e, segundo relatos, brutal, racista, misógino, agressivo. E o pequeno Ted observava tudo em silêncio. Um silêncio pesado que parecia absorver mais do que qualquer criança deveria carregar. Imagens antigas mostram um garoto bem arrumado, sorriso alinhado, mas há algo nos olhos. Um brilho ausente. Um espelho opaco que não devolvia nada. Na escola, Bundy era inteligente, articulado, mas isolado. Não era exatamente rejeitado. Ele só não se encaixava. Preferia observar, imitar, copiar gestos, sorrisos, vozes, como se estivesse treinando para ser alguém. E enquanto todos viam um menino normal, por dentro, ele já começava a esculpir a máscara. Enquanto o mundo via apenas mais um jovem tentando se encontrar, Ted já ensaiava cada passo. A máscara que começou a ser moldada na infância ganhava novas camadas com o tempo. Sorrisos treinados diante do espelho, palavras medidas. Um charme frio, quase matemático. Na adolescência, ele não se destacava, mas também não passava despercebido. Era como uma sombra elegante, sempre presente, mas difícil de definir. Não era o popular da escola, nem o excluído. Era o observador. O que sabia imitar, adaptar, repetir comportamentos como quem estudava um papel. E estudava mesmo. Como se a própria vida fosse um palco. E ele, o protagonista de um roteiro sombrio que só ele conhecia, foi nessa época que ele começou a entender o poder que podia exercer com apenas um olhar ou uma frase bem colocada.
E também foi ali que a primeira grande ferida se abriu. Uma rejeição amorosa que não doeu, queimou. A garota que partiu seu coração se tornou um símbolo. Não de dor, mas de algo a ser vingado. Essa ruptura acendeu algo dentro dele. Uma necessidade silenciosa que crescia nas entrelinhas do seu comportamento. O desejo não era por amor, era por controle, por domínio, por poder absoluto. E quanto mais ignorado ele era, mais alimentava esse vazio. Não com tristeza, mas com raiva gelada. Ted ainda não havia cometido nenhum crime, mas já não era só um garoto estranho. O que crescia dentro dele não era um impulso passageiro, era uma fome. E essa fome, cedo ou tarde, ia exigir sacrifício. Seattle, fim dos anos 60. A cidade pulsava entre o caos e a liberdade. Enquanto a juventude americana queimava sutiãs e alistamentos, Ted Bundy andava pelas ruas com passos silenciosos e olhos famintos. Ele agora cursava psicologia na Universidade de Washington. Ironia do destino. Estudava a mente humana, enquanto a própria se fragmentava em silêncio. Nessa fase, Ted parecia ter se encontrado, bem vestido, articulado, politicamente engajado. Chegou a trabalhar na campanha de um político republicano, sorrindo para câmeras, apertando mãos. A máscara já não era mais um disfarce, era parte dele. Foi também ali que ele reencontrou o tipo de mulher que o havia marcado anos antes. Morenas, de cabelo longo e repartido ao meio. Coincidência? Não para alguém que colecionava padrões. Bundy agora era admirado, sedutor. Mas havia algo nos bastidores que escapava aos olhos comuns. Ele começou a observar mulheres em bibliotecas, estacionamentos, corredores vazios, e o olhar dele já não era mais de admiração, era de análise, de cálculo. As primeiras denúncias sobre desaparecimentos surgiram em 1974. Jovens que simplesmente sumiam, sem rastros, sem gritos, como se tivessem sido apagadas da realidade. Naquela época, ninguém sequer imaginava que o responsável por tudo isso estivesse entre os que colavam cartazes de "Procura-se". Julho de 1974. Um domingo tranquilo no lago Sammamish, em Washington. Famílias fazendo piquenique, jovens pegando sol, gente andando de pedalinho. Era para ser só mais um dia normal. Até que duas mulheres sumiram. Assim, do nada. Janice Ott e Denise Naslund. Ninguém viu gritos, briga, nada. Só souberam depois que ambas tinham sido vistas conversando com um cara de braço engessado que pediu ajuda para colocar um veleiro no carro. Ele parecia inofensivo, educado, simpático. Disse que se chamava Ted. Esse foi o primeiro rastro, um nome. Mas o mundo tá cheio de Teds. E ele sabia disso. Usava essa normalidade como escudo. Era a armadura dele. Porque quem vai desconfiar de um cara bonito, carismático, com o braço imobilizado? A polícia começou a ligar os pontos, mas era como montar um quebra-cabeça sem saber qual imagem final procurar. Enquanto isso, ele já tinha desaparecido da cidade. E com ele, a paz das famílias. Bundy pegou a estrada. Utah, Colorado, Idaho, novos estados, mesmas intenções. Em cada lugar, uma nova vítima. Jovens sumindo sem deixar pistas. Era como se ele evaporasse depois dos crimes. Sem marca, sem pegada, sem rosto. A galera começou a se desesperar. O caso tomou conta da mídia, da polícia, do FBI. Mas tudo que tinham era um nome genérico e uma sequência de desaparecimentos, sem lógica. E enquanto todo mundo tentava entender o que estava acontecendo, ele já estava alguns passos à frente, prestes a escrever o próximo capítulo. Salt Lake City, 1974. A mudança de estado parecia um novo começo, mas para Ted, era só uma nova arena. Agora trabalhando como conselheiro em um centro de crise, ele atendia ligações de emergência. A ironia, muitas das vozes que ele tentava acalmar eram exatamente como as que ele faria desaparecer. Durante o dia, era o rapaz exemplar, o voluntário que salvava vidas. À noite, o caçador. Foi em Utah que o padrão virou assinatura. Morenas, jovens, cabelos repartidos ao meio. Ele abordava com simpatia, braço engessado, ou se passava por policial. Era tudo meticulosamente ensaiado, como se ele fosse o protagonista sombrio de um roteiro perverso. Em outubro, Nancy Wilcox desapareceu.
2 semanas depois, Melissa Smith. Depois, Laura Aime. Sempre o mesmo rastro invisível, só que a máscara começou a rachar quando Carol Daronche escapou. Em pleno dia, dentro de um carro em movimento, ela lutou, gritou e sobreviveu. Foi a primeira a olhar nos olhos dele e sair viva. E com isso, deu à polícia o primeiro retrato confiável do predador. Em 1975, os crimes seguiram para o Colorado. Karen Campbell sumiu em janeiro, enquanto voltava para o quarto de hotel. Julie Cunningham foi vista pela última vez em março. Denise Oliverson, em abril. E por fim, Lynette Culver, uma menina de apenas 12 anos. A essa altura, o FBI já rastreava padrões, os nomes, os locais, as datas. E mesmo que ainda faltassem provas concretas, o cerco começou a se fechar. Em agosto de 1975, numa patrulha de rotina, um policial de Utah achou estranho ver um Fusca circulando lentamente perto de casas. Mandou parar. Dentro do carro, ferramentas, algemas e mechas de cabelo. Ted Bundy foi preso pela primeira vez. Mas aquilo era só o começo. Utah, 1975. O carro parou. Um policial se aproximou. E pela primeira vez, Ted Bundy não tinha para onde correr. Dentro do Fusca, o que parecia ser só bagunça de estudante se transformou em um catálogo de pesadelos, algemas, uma barra de ferro, uma máscara, sacos plásticos e cordas. Era o suficiente para acender o alerta, mas ainda não para condenar. No interrogatório, Ted mantinha o mesmo charme. Sorria, fazia piadas, elogiava os detetives. Tentava transformar a sala de polícia em mais um palco. E por um tempo, quase conseguiu. Mas então, a ligação veio. A ex-namorada, Elizabeth, contou tudo. Falou do comportamento estranho, das viagens repentinas, dos horários sem explicação. Disse que o carro batia com as descrições das testemunhas. E de repente, o rapaz exemplar virou o principal suspeito. O Fusca foi periciado. Dentro dele, fios de cabelo e fibras que ligavam Bundy a várias desaparecidas. Cada prova encaixava num quebra-cabeça macabro. A fachada estava ruindo, mesmo assim Ted parecia calmo. Durante as audiências, se vestia com elegância, falava como advogado, encantava jornalistas. E o público se dividia entre horror e fascínio. Era o início do show. Com o avanço das provas, ele foi transferido para o estado do Colorado, onde enfrentaria um novo julgamento. Lá, dispensou os advogados e decidiu se defender sozinho. E foi nesse momento que o espetáculo virou fuga. Durante uma audiência, pediu para consultar livros na biblioteca do tribunal. O que parecia rotina virou farsa. Ele pulou da janela do segundo andar e desapareceu nas montanhas por quase uma semana. Quando foi recapturado, estava magro, exausto, mas sorria, como se tudo tivesse saído do jeito que queria. Meses depois, superou até esse feito. Dentro da cadeia, perdeu peso propositalmente até caber no espaço do teto da cela. Cavou, esperou e numa noite fria escapou pelo forro. Quando os guardas perceberam, Bundy já estava longe e dessa vez ele não planejava apenas fugir. Planejava reinar, o palco agora era a Flórida. E o último ato do espetáculo estava prestes a começar. Flórida, 1978. Era madrugada quando o silêncio da cidade universitária de Tallahassee foi rasgado por algo que ninguém conseguiria esquecer. Ted Bundy havia voltado, mas dessa vez não havia mais máscara, nem controle, nem disfarce. Ele invadiu uma casa de fraternidade da Universidade Estadual da Flórida, onde só moravam garotas. Em menos de 20 minutos, 4 vidas foram brutalmente atingidas. 2 morreram, Margaret Bowman e Lisa Levy. Outras 2 sobreviveram por milagre, Karen Chandler e Kathy Kleiner. Todas carregariam para sempre o rosto do monstro que saiu da escuridão naquela noite. Mas Bundy não parou ali. Horas depois, uma nova vítima surgia. Kimberly Leach, uma menina de apenas 12 anos. Foi o último crime, e também o que finalmente o condenaria. Logo, o nome Ted Bundy estava estampado em todos os jornais dos Estados Unidos. Quando o capturaram, ele parecia tranquilo, até sorria. Durante o julgamento, ele se transformou em um espetáculo à parte. Se defendia sozinho, fazia discursos, encantava a imprensa, e até pediu uma mulher em casamento, Carol Ann Boone, ali mesmo no tribunal. O público estava dividido, metade horrorizado, metade hipnotizado, mas o charme não funcionaria para sempre. As provas eram sólidas, impressões, fibras e principalmente a marca da mordida deixada em uma das vítimas. Aquilo era o selo final do horror. Em 1980, veio a sentença.
pena de morte. E enquanto aguardava no corredor da morte, Bundy continuava a manipular jornalistas, dando entrevistas, tentando controlar sua própria narrativa. Mas o tempo estava acabando. 24 de janeiro de 1989. Ted Bundy teve sua última refeição: bife, ovos, purê de batata e café. Do lado de fora, uma multidão se aglomerava. Cantavam, dançavam, soltavam fogos, gritavam frases como "Fry, Bundy, Fry". A execução virou um evento nacional. Quando perguntaram se ele queria dizer algo antes do fim, ele apenas murmurou palavras para a mãe. E às 7h06 da manhã, o silêncio voltou. Mas o legado dele continuaria a assombrar o mundo por décadas. O mundo sempre vai lembrar o nome de Ted Bundy, mas, às vezes, lembrar o nome errado é a pior forma de esquecer os certos. Atrás de cada manchete, existiam rostos, sonhos, vidas que pararam de existir muito antes da execução. Foram essas pessoas, e não ele, que merecem ser lembradas. Quando o mal ganha atenção, ele cresce. Mas quando a gente fala das vítimas, da dor e da empatia, o mal perde espaço. Então, se esse vídeo te fez sentir algo, não deixe esse sentimento morrer quando ele acabar. Use-o para lembrar que o verdadeiro horror não é o que vemos nas telas. É o que acontece quando a humanidade deixa de sentir. Esse foi o legado do mal. E a única coisa que vale carregar daqui é a lembrança das vítimas e a certeza de que o mal nunca deve ser celebrado. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose?